Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Pai, te dou graças, eu te honro, eu glorifico a ti, tu és santo, Deus de poder e de infinita misericórdia. Dá-nos tua palavra. Ó Deus, ensina-nos, Deus, nesta noite, Pai, que haja proveito, Pai, que não seja tempo perdido, mas que nossos corações estejam voltados para ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Recentemente temos pensado muito nesse tema, a minha identidade em Cristo, ou minha identidade. E são conceitos interessantes, como, por exemplo, identidade é aquilo que define o que somos. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós temos uma identidade e ela define quem nós somos. Quando eu aplico esse conceito a Jesus Cristo, que torna-se o conceito, então, minha identidade em Cristo, ou seja, quem eu sou em Cristo Jesus, ou quem eu fui feito em Cristo Jesus, eu preciso refletir sobre isto, porque isso vai determinar, porque isso vai clarear o meu comportamento. Uma coisa interessante é que muitos constroem sua identidade com base naquilo que viveram. Né? Já viram que existem pessoas que tudo que eles vão falar, eles contam de algo que eles foram de sucesso lá no passado. Alguns outros, para piorar a situação, no erro. Né? Ah, eu matei não sei quanto. Tem gente que chega e se apresenta assim, já matei não sei quantos. Criam ou fundamentam sua identidade naquilo que erraram, nos seus erros. Um tipo mais fraco ainda, que na nossa geração está comum, são aqueles que fundamentam suas identidades na opinião dos outros. Precisam de amizades, precisam estar no meio, precisam ser sociais, precisam estar enquadrados dentro de um grupo seleto ou de um grupo de destaque para se sentir gente. Particularmente acho que é dos mais fracos, principalmente quando o cidadão que procura sua identidade assim se autodenomina cristão. Mas muitas pessoas fundamentam suas identidades naquilo que as pessoas dizem sobre ela. Outros nas circunstâncias da vida, se não está legal, se abatem, se acabam. Porém, a palavra de Deus, ela diz que nós temos uma nova identidade ao nascer de novo. Porém, a palavra de Deus diz que a nossa identidade está fundamentada naquilo que Jesus Cristo diz que nós somos. Não é a opinião dos outros, é a opinião de Jesus. Porém, a palavra de Deus diz que nós fomos resgatados, comprados por um bom preço, pelo alto preço, para que pudéssemos nascer de novo, para que pudéssemos ser novas criaturas, para que pudéssemos encontrar uma identificação no meio de uma geração tão perdida. Interessantemente, nós somos coletivo, porque somos igreja, somos corpo. Mas antes de ser igreja, de ser coletivo, nós precisamos ser individuais. E a salvação é justamente isso que faz de nós, nos individualiza. E eu fiquei pensando nisso, e tem duas coisas que nos tornam distintos de todos os outros seres humanos. Na cor da pele nós somos todos iguais, debaixo da pele nós somos todos iguais. Nos dons, nos talentos, nas capacidades, nós compartilhamos, nós temos interseções. Mas existem dois elementos em todo ser humano que são distintos, um dentro e um fora. Bora lá para o pessoal da saúde. E aí, Ivanilda, quais são? Vamos primeiro para o de dentro. Dentro do ser humano, na nossa essência, no nosso corpo, na nossa composição, há uma fórmula mágica que ninguém pode compartilhar, chamada DNA. Depois da leitura do DNA, ficou até difícil cometer crimes.
porque o DNA denuncia tudo. Ele é a comprovação da minha essência, do que o meu corpo é algo dentro de mim. Mas também tem um fora, que não se repete, a digital. E eu quero até tomar uma licença poética para dizer que, incrivelmente, o DNA corresponde na vida espiritual àquilo que nós somos. Dentro de nós, o nosso caráter, a nossa ética, a nossa moral. E a digital que nos define e individualiza no reino espiritual é aquilo que fazemos, aquilo que está de fora, a marca que deixamos por onde passamos. Minha identidade em Jesus Cristo é uma identidade daquilo que eu sou por dentro de mim, da minha moral, do meu caráter, dos meus princípios, da minha crença. Mas é também da minha digital, daquilo que eu faço, da marca que eu deixo por onde eu passo. Costumeiramente eu ouço professores dizendo: já trabalhei em 3, 4 escolas e todas estão de portas abertas. Se eu precisar voltar, eu posso voltar. Quantos de nós podemos dizer que por onde passamos nós podemos voltar? Essas são as marcas, as digitais que deixamos. Quantos de nós deixamos marcas boas da nossa moral, da nossa ética, dos nossos princípios e crenças por onde vivemos? Nos individualiza nosso DNA, nos torna indivíduos, a nossa digital. Ninguém será igual a você. Acho interessante isso no reino espiritual. Às vezes eu vejo que Deus quer fazer uma obra específica na igreja. Ele chama o elemento A. O elemento A não quer. Ele não arruma outro para colocar no lugar do elemento A para fazer aquela obra. Ele simplesmente evolui, ele simplesmente muda o cálculo da rota. Ele simplesmente remaneja o seu querer e usa outro com a sua individualidade. E o reino de Deus continua, e o reino de Deus cresce, e o reino de Deus vai se fazendo, porque ele se faz com o indivíduo. Minha identidade em Cristo, ela começa com um relacionamento. Nós somos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Enquanto não nascemos de novo, nós não temos identidade. Recentemente li uma coisa interessante, clara e evidentemente, do A.W. Tozer. Ele afirma que só existe uma forma de entrar neste mundo: nascer. Ninguém nasce da folha de alface. Nem sabia, eu li então essa semana, Estados Unidos conta-se para as crianças que o neném veio no raio de sol, deslizando, escorregando até chegar na família. Não, não é possível. A única forma de entrar neste mundo é nascer. E a única forma de entrar no reino de Deus, no outro mundo, é nascer de novo. Então, minha identidade em Cristo começa por nascer de novo. Foi o erro dos anos 80, 90, e nós ainda insistentemente cometemos e insistimos em cometer esse erro. De chegar aqui, doutrinar e ensinar regras e contar que roupa pode vestir, que cabelo pode cortar, que palavras podem dizer, onde pode ir. E achar que isto fará de pessoas filhos de Deus. Só existe um jeito de reentrar no reino celestial. É nascer de novo pelo Espírito. Então hoje, interessantemente, o que a pandemia mudou na igreja, que trouxe, veio nessa mudança, nesse crescente até chegar no que chegamos hoje, foi num determinado momento quando nós paramos e cortamos todos os cabreços, todas as pretensões de dirigir A, B, C ou D ou H e devolver para cada um a liderança de sua própria vida. Aí desanda
Aí se perde. Aí quem não nasceu de novo ficou evidenciado, assim como quem já nasceu de novo se evidencia no meio do rebanho. Incrivelmente, não existe outro caminho para ter identidade em Cristo se não nascermos de novo. A filiação não é natural e muito menos herdada. Sou brasileiro porque nasci no Brasil. Sou belavistense porque nasci em Bela Vista de Goiás. Sou goianesiense porque forçaram a barra e me deram um título. Mas minha alma é belavistense. Não é forçada, não é herdada. Às vezes eu olho para os filhos de vocês e chega a dar uma dor no coração, porque eles terão que crescer, terão que passar por todas as agonias que nós passamos, por todas as crises, vão desviar, alguns vão voltar, outros nunca vão voltar, alguns irão se converter e ser missionários, outros nunca mais irão olhar para Jesus Cristo, porque não se herda vida espiritual. Porque não se compra o dom de Deus, foi o que aprendemos em Atos. É necessário, e aliás, diga-se de passagem, gloriosamente Jesus olha para Nicodemos e diz: não vos espanteis, é necessário nascer de novo. Eu sou filho de Deus quando nasço de novo. E quando nasço de novo, ganho identidade, DNA digital celestial, que isso vai fazer por onde eu passar. Ainda que minhas obras sejam boas ou ruins, eu vou deixar marcas. E essas marcas dirão que sou crente. É, sim, dirão. Porque irão te chamar de crente abençoado, ou de crente salafrário, vagabundo. De uma das duas irão te chamar. Porque suas marcas estarão ali. Mas cedo ou mais tarde descobrirão quem você é. Ser filho de Deus é resultado de fé em Cristo. Ser filho de Deus é resultado de ter sido encontrado. A identidade do filho de Deus é que ele não é mais órfão. Engraçado, eu era pequeno, lá dentro da cultura católica, tinha um termo que nós cristãos usamos, pagão. Sabe o que é pagão? Além de feijão pagão? Tem o feijão pagão, né? Sabe o que é o feijão pagão? Quer ver? Luiz Henrique, o que é o feijão pagão? Gente, onde é que essa geração vai para? Eles não sabem o que é um feijão pagão. Heitor, o que é um feijão pagão? Maria Luísa já é mais velhinha. Maria Luísa, o que é um feijão pagão? Não! Vanildo, o que é o feijão pagão? É sem tempero, sem batido, é aquele feijão só cozido. E a gente comia feijão, a gente chegava, oba, hoje é feijão pagão. Mas esse termo, ele é oriundo do catolicismo, que enquanto a criança não se batiza, ela é chamada de pagã. Ou seja, se ela morrer, ela não vai para o céu sem o batismo, dentro da cultura deles. Eu acho interessante que nós, enquanto não nascermos de novo, o princípio é o mesmo. Só o conceito que está errado. Não é quando nos batizamos que deixamos a possibilidade de ir para o inferno. É quando nascemos de novo em Cristo Jesus e nos tornamos filhos de Deus, aí sim nós temos identidade. Sabe, nós cantamos tanto, eu sou filho de Deus. Então é tão difícil, é tão complicado para a maioria de nós lá fora viver como filho de Deus, se comportar com essa identidade. Para eu ser natural do reino, eu preciso nascer nele. Eu sou natural no reino espiritual quando eu nasço nele. Em João, no capítulo 1, no verso 11, diz: veio para o que era seu, para os judeus, e os judeus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
criatura de Deus não tem identidade. A criatura de Deus, todo homem nascido, toda mulher nascida, é uma mera criatura de Deus dentro do conjunto da criação do grande Deus. A filiação, ela pressupõe o nascer. Quando nascemos de novo, nós mudamos de categoria. Eu deixo de ser criatura e passo a ser filho de Deus, e isso me dá identidade. Aí sim somos chamados de novas criaturas. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem do arranjo humano do casamento, do ter filhos. A Ana Beatriz nasceu. Ela já passou pelo primeiro nascimento. Ela já nasceu do desejo da carne e do sangue, dos ossos. Mas vai chegar um belo dia da vida dela, em que ela vai se deparar diante da verdade, que ela terá que nascer de novo ou não. E o fato de nascer de dois irmãos da Igreja Batista Nacional Ebenezer não lhe garante salvação. Garante possibilidade de ser evangelizada. Mas salvação é algo que ela terá que nascer de novo. E Deus gosta dessas coisas desse tipo. Porque ao mesmo tempo que existe dois nascimentos, o nascer natural que nos faz criaturas e o nascer espiritual que nos faz filhos de Deus, existem também duas mortes, a morte física. E o inferno é chamado de segunda morte. Interessantemente que para ser filho de Deus, eu tenho que passar pelo segundo nascimento. Interessantemente, para ir para o céu, eu não posso passar pela segunda morte. Interessante, né? Já tinham pensado nisso? Para ser filho de Deus, eu preciso nascer duas vezes. Para ser morador das mansões celestiais, ou seja, viver no céu, eu só posso morrer uma vez. E aí depois disso vem a vida eterna. Para você que irá experimentar a segunda morte, chama-se inferno. Identidade é ser filho de Deus. Então a sua identidade, o seu DNA, aliás, eu diria que a sua essência, então, o seu DNA, é de filho de Deus. E aí eu me torno uma nova criatura. Aí Paulo escreve aos Coríntios assim: se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém nasceu de novo, ou seja, esse é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Estar em Cristo é experimentar uma nova realidade espiritual, que a maioria de nós não experimentamos ainda. Igreja, sermão, louvor, estudo, rala, tudo não passa de um grande enfado. E lá no fundo da nossa alma, nós tão somente almejamos o dia em que ficaremos libertos de igreja. Não sei se você convive. Na área da educação é muito comum, as pessoas vão para o UEG e não sei o que tem lá, que as pessoas vão para lá e se desviam. Mas eu já ouvi, não foi mais de menos de duas dúzias não, de pessoas dizerem: eu saí da igreja e encontrei a liberdade da vida, a verdadeira vida. Teve um que chegou a me dizer, depois que eu saí da igreja, eu estive na igreja procurando amor e não encontrei. Lá no mundo eu encontrei o verdadeiro amor que eu precisava. Mas em contrapartida também, nós que nascemos de novo, nos tornamos nova criatura, cujas coisas velhas ficaram para trás. Nós também temos um anseio, nós também temos um desejo de que tudo isso se desenrole, se finde e termine para vermos a glória do nosso Salvador. Ser nova criatura em Cristo é nossa identidade, é nosso alvo, é aquilo que eu sou,
é aquilo que nós deveríamos ser. O diferencial está nas coisas velhas se passarem. O diferencial está na pessoa que encontrou um novo modo de viver em Cristo. E aliás, não sei se contaram para vocês, mas a palavra crente vem de cristão, que vem de aqueles que imitavam a Cristo. Então seriam cristos pequenos. Então seriam imitadores de Cristo. Então seriam aqueles que as coisas velhas da natureza humana, aquela adâmica do primeiro nascimento, passou. E o novo nascimento trouxe, que são obras que deixam marcas de vida eterna. Que são coisas que deixam o passado, não nos define mais. Porque nós nos tornamos novas criaturas. Há um novo propósito, há novos valores, há nova direção. Para a gente, pastor, quando a gente começa a pastorear sob o ponto de vista que nós adotamos há 1 ano e meio atrás, de devolver a você a direção da sua vida, de devolver o seu filho a você, de devolver os seus caminhos a você, ficou fácil observar quando a direção, ou quando a sua direção está sem direção. É tranquilo observar o ser humano quando ele está sem rumo. Comportamental. É comportamento. É a sua reação diante do estímulo. É a minha reação diante do estímulo. A minha identidade de filho de Deus me leva a reagir às coisas espirituais. Aliás, mesmo Paulo diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Sem direção, não tem conferência missionária que te ensine nada. Sem direção, sem nascer de novo, não há sermão, multidão de sermão que te ensine, que te quebrante, que faça qualquer coisa em você. O que nós precisamos é nascer de novo. É obter direção, é ser nova criatura. É uma transformação real e progressiva cada dia. O crente, ele precisa naturalmente crescer. Isso é interessante essa observação da humanidade, quando o ser humano se estagna, quando ele para, quando nele não há mais transformação. E vou dizer uma coisa para você, disseram que a vida é como remar na corredeira, ou você avança ou você desce. E todas as vezes que você para de remar, você não fica passivo. A própria correnteza te leva. Para você, que talvez tenha nascido de novo e parou, não tem outro caminho a não ser a regressão. Você não vai ficar parado. É fundo do poço. É casa com 7 espíritos. Crente que não cresce, decresce. Não há como ficar em cima do muro. Não tem como ser morno. É uma questão simples e básica de ler o mínimo de Bíblia possível. Você vai descobrir que não existe um crente morno, ou ele é quente ou ele é frio. Não existe na identidade em Cristo, não existe não crescer, eu nasci. Vi uma coisa interessante essa semana. Uma mãe fez um vídeo, uma vez por mês, do pai segurando o filho na mesma posição do dia que nasceu até completar 1 ano. E montou a sequência de vídeos para ver a progressão do crescimento. Natural. Ana Beatriz nasceu branca. 2 dias depois eu fui lá, ela estava preta. Ana Beatriz nasceu magra. Daqui 10 anos ela vai seguir a tendência familiar e vai ganhar uns bons quilos. É natural crescer. Seja assim, quando você nasce da carne.
Quando você nasce do Espírito, é natural que você cresça. O antinatural é que você esteja estagnado. É muito comum você ouvir de missionários que trabalham, que fazem missões urbanas, ouvir dos craquianos o fato de que eles já foram cristãos. É muito comum você ver vídeos de mendigos entrando na igreja e cantando Voz da Verdade. É muito comum você chegar no presídio e encontrar com cristãos. É muito comum. Porque você parou, a correnteza da vida começa a te levar. Você é filho, você tem identidade, você tem que crescer, você tem que se parecer com seu pai, senão dá BO. Aí eu brinquei com o Elber lá no hospital. Elber, como é que você vai explicar? Essa menina branca é desse jeito? Ele, não, eu vou pôr ela no sol. Aí o pastor Robson logo cedo virou e falou assim, e o que aconteceu aí? Eu falei assim, lembra do Elber? Lembro, da Nayara, do Elber, lembro. Então, tiveram um filho hoje. Manda foto, mandei para ele. Falei assim, e essa menina branca desse jeito? Eu falei, calma. É só porque nasceu hoje. Né? O Elber já disse que vai pôr ela no sol. Já não precisou, nem precisou. É natural. A transformação depois que você nasce. Aí a gente não precisa ir lá para a Cracolândia, não precisa ir para o presídio, não precisa ir para a zona de baixo meretrício. É dentro da igreja. Quantos de vocês? Já fui líder disso, já fui líder daquilo, já fui isso, já fui aquilo, e hoje. Nada. Distante, geográfica, espiritualmente, a digital está distante, o DNA está distante, a identidade em Cristo nos compele a crescer, a ser nova criatura, a buscar coisas novas, a servir, a se entregar. Sabe uma coisa que Paulo diz? É se tornar novo. Nós não somos uma versão melhorada do pecador que éramos. Nós somos filhos de Deus, nós somos nova criatura, transformados, restaurados. Enfim, identidade em Cristo se adquire despojando do velho homem. Eu desanimo, eu perco a paciência. A diferença é que 1 ano e meio atrás eu ficava batendo de frente e hoje eu faço. Aprendi uma coisa linda, fiz até uma figurinha, vou mandar para vocês. Conhece a passagem de Davi? Quando Davi foi lá, esqueci o nome do rei lá, do inimigo lá, não sei se era filisteu. Enfim, e ele ficou com medo do rei, ele estava fugindo de Saul. Aí ele teve uma brilhante ideia. Qual foi a brilhante ideia dele? Vou fingir de doido que eles não me matam. E ele fingiu de doido, daí nasceu, vamos fingir demência. Menino, Deus há 1 ano e meio me disse assim, finge de doido agora, finge demência. E é o que eu faço. Mas, incrivelmente, quando olho para o Filho de Deus, parado, estagnado, regredindo, não dá mais para bater de frente e dizer, você tem um chamado, Deus vai te mandar lá para o fundo do poço, vai ser isso, vai ser aquilo, você vai pagar nisso, naquilo. Vocês que são velhos da igreja sabem o quanto eu falei isso, né? Hoje não mais. A gente respira e parte para frente, a gente segue. Porque é necessário. Porque se faz necessário despojar do velho homem. Mas percebeu como a gente quer insistir? Não me prende. Não, eu preciso me sentir livre. Não, eu sou crente, mas o meu calo é curto. Se pisar, vai ver como é que funciona. É assim que nós estamos vivendo, né, Juliana? Procuro 38 na maior facilidade. Porque não despojamos do velho homem. Porque não nascemos de novo. E se não despojamos é porque não somos nova criatura. E se não somos, é uma cadência. Eu nasço de novo, me torno uma nova criatura. E minha próxima tarefa é despojar do velho homem. Incrivelmente, tem umas coisas que eu tenho prazer. Eu não sou
muito acumulador. Eu sou colecionador. O colecionador é diferente do acumulador. Acumulador é aquele que vai juntando lixo, não tem mais utilidade, mas ele vai juntando na casa dele até não ter mais onde passar. O colecionador, ele foca em itens. Por exemplo, eu já colecionei taça, perdi o prazer. Elas estão lá, mas eu não acrescento à coleção. Também coleciono um relógio, de vez em quando, ainda não perdi o prazer, só não tem dinheiro mesmo. Mas quando dá, ainda compro, ganho, fico muito feliz, coloco lá. Na última contagem tinha 82. E coleciono também livros. E dentro dos livros, da coleção de livros, eu abri um gomo para uma coleção especial, livros estrangeiros. Eu tenho do Paraguai, do Chile, tenho livros da Inglaterra, tenho livros da China, ganhados, comprados, então, e dos estados. Né? O último que eu ganhei um da Inglaterra, que a Tereza trouxe quando foi lá, e ganhei um da Bolívia. Paraguai? Acho que da Bolívia. Que a Marta, minha sobrinha, e a Manuela, minha sobrinha neta, foram, e a Manuela trouxe para mim. Tenho do Peru, que o Juan trouxe para mim. Isso é coleção. Mas lixo não. Lixo a gente não vai acumulando, não. E aí eu tirei um dia e vim aqui. Vou limpar a sala de crianças e vou limpar, e concomitantemente, vou limpar o escritório. 2 sacos de lixo desse tamanho, de coisas que eu nunca mais vou usar. Aprendi com o seu Julius, de Todo Mundo Odeia o Chris. Ele tinha um lema com roupa: se em 6 meses você não usou, você não vai usar mais. Mas você insiste em guardar aquilo lá que não vai usar mais. Assim é você, crente. Tem coisas do velho homem que está na sua vida que não lhe compete mais usar, ser, fazer. Mas você insiste em guardar. Aí Paulo vem e traz o termo: despojando do velho homem. Ou seja, pegar aquilo que é lixo em você e jogar fora. Muda. Caramba, muda. Nem que seja para pior, mas muda. Porque às vezes a gente muda para pior. Eu acho que eu era bem mais humorado antes de ser crente. O cristianismo me deu uma fechada. Mas faz-se necessário despojar do velho homem. Efésios, no capítulo 4, verso 22, diz assim, que quanto ao trato passado, ou seja, do jeito que você vivia, meu querido, não insiste em viver do jeito que você vivia. Você não é mais aquele engraçadinho, você não é mais aquele burradinho, você não é mais aquele espancador de família, você não é mais aquele idólatra, você não é mais, não combina. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Chega na sua casa? Não chega na sua casa não. Hoje, no período de oração, despoja do velho homem, pega aquilo que você não usa e fala assim: Deus, eu te entrego os meus trambiques. Deus, eu te entrego os meus gracejos sem graça. Deus, eu te entrego a minha negligência ao teu reino. Deus, sabe, de vez em quando, eu tinha uma prática no passado, eu parei com isso, porque parece meio macumba, mas eu gostava de ir no cemitério. Principalmente quando eu morava na 39, era só atravessar a rua. A gente chupava caju. Tinha um pé de caju no fundo da casa, lá no quintal, que dava caju a rodo, mas a gente não chupava porque ficava a 50 metros do cemitério. Como é que chupa caju? A gente travava e ficava lá, apodrecia lá tudo. Com exceção do Juan, quando foi lá, que comeu a rodo, sem se preocupar com o cemitério. Mas eu gostava de ir lá no cemitério, quando morava lá, sentava lá, ficava lá e deixava muita gente lá. Porque a gente vai sepultando gente no coração da gente, né? E de vez em quando a gente precisa pôr lugar de morto, é enterrado, é fora do convívio. E já viu que a gente fica convivendo, brigando com gente que já foi, é muito... Não! A gente precisa pegar esse lixo todo da nossa vida, botar no saco de lixo espiritual bem grande e despojar. É isso que Paulo fala aos Efésios. E para ter identidade eu preciso estar limpo. É vestes brancas. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e
santidade. A identidade em Cristo pressupõe despojar das coisas velhas. Engraçado, de vez em quando eu sinto meio que o Espírito Santo de Deus dizendo, não está dando para andar contigo. Tem muita coisa velha aí. Já entrou numa casa cheia de lixo? É mal cheirosa, né? O lixo fede. É natural do lixo um odor ruim. Deixa eu te contar um trem. É natural do lixo espiritual um odor ruim. Costumeiramente, esse odor é o que espanta o Espírito Santo do seu coração. Costumeiramente, é o que apaga as marcas de Cristo em você. Precisa mudar. Temos uma identidade, certo? Precisamos despojar, abandonar atitudes, pensamentos, hábitos, renovar a mente, revestir do novo, viver no novo. A minha identidade está em Cristo, eu sou filho de Deus, eu sou nova criatura. Eu fui chamado para viver em justiça e santidade, não é outra coisa não. Então nós estamos procurando, nós estamos cometendo o erro do passado. Agora lança a camiseta X, que é a moda laranja, o colete laranja, a moda gospel agora. Então eu sou filho de Deus se eu tiver com... Não, para com isso. Para de se amoldar nos parâmetros deste mundo e vai se converter. É nova criatura. É ser filho de Deus. Em Cristo eu não sou mais definido pelo que eu fui, por quem me gerou. Em Cristo eu não sou mais definido por aquilo que falam de mim. Em Cristo eu não sou mais definido pelos meus acertos ou erros. Eu sou definido pela graça de Deus que foi derramada na cruz do Calvário. Termino com a seguinte pergunta. Temos a identidade de Cristo. Até quando iremos insistir em viver como homens caídos? Como seres caídos, como quem ainda não viu a glória de Deus. Até quando? Te dou graças, ó Pai, eu te honro, eu te glorifico, porque em Ti somos nova criatura. Nascemos de novo, nascemos do Espírito, aprendemos a despojar o velho homem, a arrancar de nós tudo aquilo que não é Teu. Deus, dá-nos, ó Deus, a Tua misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. E dá-nos a Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nome de Jesus. Deus, Pai, te damos graças, ó Pai, glorificamos o Teu nome. Deus, Tu és santo, Pai, Tu és poderoso. Senhor, obrigado, Deus, pela Tua presença em nosso meio,